Neste trimestre estamos continuando o estudo das cartas do apóstolo Pedro. Trimestre passado aprendemos muitas coisas ao estudar a primeira carta de Pedro. E nesse trimestre agora adentramos a sua segunda carta. E nela já temos aprendido lições muito preciosas para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Especialmente essas últimas lições onde estamos considerando aquela escada progressiva que Pedro apresenta, a escada do desenvolvimento ou do crescimento do cristão. E na semana passada nós já estivemos considerando alguns assuntos principalmente relacionados a como devemos nos portar de uns para com os outros, ao convívio, ao relacionamento interpessoal. E hoje nós vamos aprofundar ainda mais este estudo. Com certeza Deus tem lições a transmitir a todos nós. Vamos considerar o tema geral, o mais elevado propósito. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e verso 14, nós lemos assim: "E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição." E o pensamento da inspiração: quando os fiéis consagrados se reúnem, a conversa não será sobre as imperfeições dos outros, nem terá indícios de fofoca e críticas. O amor, o vínculo da perfeição, os cercará. Muito importante já o que está apresentado aqui, mas nós vamos ver com mais detalhes ao longo da lição. Então, para estudar a lição desta semana, nós estamos com nosso irmão missionário Tiago Bastos. E ele estará, então, trazendo até nós um pouco do seu conhecimento naquilo que estaremos considerando. O primeiro tópico tem o título: Acima e além do afeto natural. Irmão Tiago, por que a caridade ou o amor só é mencionada depois da bondade fraternal? Então, quando Pedro apresenta aquela escada progressiva, antes da caridade existe o amor fraternal. E talvez a pergunta ainda poderia caminhar no sentido de que por que existe essa diferenciação entre amor fraternal para a caridade? No caso aqui, o texto ele nos apresenta a questão da bondade, que seria o cuidado para com todos, né? Que resultaria, quando eu começo a amar as pessoas, a ter esse cuidado, aí resultaria nesse amor caritativo, né? Que seria a caridade. E o texto ainda vai mais além, né? É natural amar aquilo que é bom, amar quem nos faz bem. Mas as pessoas que nos fazem mal, ou se relacionarmos a algumas coisas que são ruins, não é natural demonstrar esse amor. E é o que o texto nos propõe, né? E por isso que temos que praticar o amor fraternal, né? Ter o cuidado com as pessoas, tanto que nos fazem bem, como as que nos fazem mal. Então podemos dizer que essa etapa anterior ainda está mais vinculada ao afeto que é mais natural ao ser humano. Já é um aprofundamento desse afeto, mas é natural eu amar os meus familiares, amar os meus amigos. Mas o desafio está em dar um passo a mais, subir um degrau a mais. E além de amar, não é que eu vou deixar de amar esses, né? Mas além de amar a esses, eu vou estender esse amor. E teve algo que tu mencionou antes, quando estávamos ainda nas considerações anteriores aqui à exposição nesta programação, de que quando a Bíblia traz a palavra caridade, onde está dentro do contexto do amor, aí está uma manifestação de amor que vai além de apenas as palavras, né? Isso. Mas é um amor que se revela por ação. E esse amor que se revela por ação, extensivo àqueles que talvez nos fazem mal, aqueles que não estão na nossa roda de amizade, no nosso círculo mais próximo, né? E tanto que o tema já propõe, né? Um afeto natural, algo além, né? Então, se realmente conseguimos amar quem nos faz bem, é natural. O detalhe é aqueles que nos maltratam, né? Exato. Muito bem. Então, devemos amar as pessoas por causa de Cristo. É fácil, coração natural, amar alguns favoritos e dar um tratamento preferencial a essas poucas pessoas especiais. Mas Cristo nos manda amar uns aos outros como Ele amou. E aqui nesses uns aos outros, qualquer pessoa. Mas vamos avançar, porque Jesus agora ele traz com mais exemplificação
Quem são essas outras pessoas? Nós já mencionamos um pouco, mas vamos ver o que a Bíblia nos diz. O que Jesus relaciona com a perfeição? Quando Jesus está abordando ali sobre a questão, olha, se vocês fizerem isso, vocês serão perfeitos. Mas o que era isso que Jesus estava relacionando? É exatamente amar quem nos faz, aquele que nos faz mal. E o que eu pude assim, extrair e compreender do texto é que o porquê que Deus exige isso de nós, assim. Uai, por que eu tenho que amar quem nos faz mal? Quem que nos faz ruim? É o fato do que ocorre do amor dele demonstrado a quem? Ao ser humano. Então o ser humano ele é desobediente, o ser humano pecou contra Deus. E o que leva a Deus nos amar? Se nós não fazemos nada de bom para ele. Aí é o que ele está ensinando para nós com esse amor. Então quando Deus enviou seu Filho, Jesus, para morrer na cruz, demonstrando este amor pelo pecador, o que o pecador deve fazer hoje? É abranger esse amor que Deus, de amar, o texto fala, né? Eu amei vocês quando vocês estavam o quê? Em pecado. Não que Deus ama o pecado. Ele ama o pecador, né? Então ele vai buscar aquela alma que faz tanto mal para ele, que ele abomina o pecado. Tudo que é ruim ele não gosta, né? Tem aversão, podemos assim dizer. E agora ele nos ensina que devemos fazer isso para quem? Para com todos. É o que nós falamos na pergunta anterior, até acabamos entrando, né? Abrangendo, né? Tanto quem faz mal como faz bem, mas esse amor, né, deve alcançar, deve abranger a todos. É aquilo que até existe uma expressão popular, faço bem sem olhar a quem, né? Então, esse é o ensinamento de Jesus. Nós precisamos ajudar, nós precisamos compartilhar, nós precisamos amar de fato e não amar apenas de que... Existem muitas situações, não, a palavra de Deus nos chama a atenção porque nós devemos amar o próximo, até mesmo o inimigo, daí a pessoa fala, não, mas eu amo. Mas na hora que acontece uma situação que ele precisa realizar uma ação para ajudar, ou que ele pode, né, realizar algo para ajudar aquele que não está dentro da sua... ali do seu grupo, das daquela pessoas esfera que ele mais ama. próxima. Exato. Daí a pessoa, não. Mas dá muito trabalho. Não, aquela pessoa, ela já fez mal para não sei quem. Ela fez mal para mim. Eu ajudar? Não. Daí nós revelamos na prática que o amor que muitas vezes é apenas mencionado em palavras, ele não se reflete em obras. Nós não precisamos ficar falando por aí. Eu amo todo mundo. Eu amo você. Eu amo aquilo. Nós não precisamos sair fazendo isso. O que nós precisamos sair é fazer o quê? Ações que demonstram que realmente nós amamos essas pessoas. E uma dessas ações, inclusive, é pregar o Evangelho a essas pessoas. O Ministério da Comunicação da Palavra de Deus, o Ministério de Evangelismo, está intimamente ligado com essa ordem. É nós que um dia também éramos pecadores, não queríamos nada com Deus, aceitamos o plano de Deus para a nossa vida, e agora nós vamos atrás de outras pessoas que também não querem nada com Deus, mas nós apresentamos a mensagem de salvação. O Espírito Santo trabalha através de nós, no coração dessas pessoas, e muitas delas podem se converter também para o bom caminho. Eu quero lançar um desafio para os internautas e também para os ouvintes que estão acompanhando esse estudo. Compartilhe aí na mídia que você está nos acompanhando, nos comentários, uma experiência na qual você pôde testemunhar em amor, ou seja, você realizou uma ação de amor em favor de uma pessoa que não está aí no seu círculo normal de amizade. Não foi um presente que você deu para o seu filho, não foi um almoço que você deu para seus amigos, não, algo que você pôde fazer testemunhando do amor de Cristo em favor de uma pessoa, de repente, que está na rua, uma pessoa, de repente, que até te fez alguma coisa ruim. Compartilhe o seu testemunho. Será muito interessante nós conhecermos um pouco de como você já tem vivido este amor na sua vida. Muito bem, então nesse primeiro tópico, nós somos ou fomos desafiados a viver um amor mais elevado, a ter uma atitude superior à atitude comum. Inclusive foi mencionado aqui no verso de Mateus 5, 43 a 48, que quando nós apenas amamos aqueles que estão ao nosso redor, estamos fazendo o mesmo que os ímpios fazem e os gentios fazem. Então nós fomos desafiados nesse tópico a fazer algo superior e que somente pela graça de Cristo é que nós podemos realizar.